Nem todo silêncio é calma, nem todo sorriso é leveza. Às vezes, o que parece força é defesa. O que parece maturidade é cansaço disfarçado. Há quem aprendeu cedo demais que sentir era perigoso, que chorar expunha, que falar sobre a dor afastava. E então, fingir virou instinto, um reflexo automático, como respirar num ambiente que não acolhe o que é real. A vida ensina cedo que ser aceito vale mais do que ser inteiro, que é melhor parecer bem do que parecer frágil. E assim, surgem os adultos que nunca puderam ser crianças. Pessoas que carregam no olhar uma tristeza elegante, que respondem, "Tô bem", com a mesma rapidez de quem já treinou demais. Mas por dentro, algo está se perdendo, algo está cansando. A maturidade que aplaudem talvez não seja força, talvez seja um luto não nomeado, uma dor que teve que se vestir de responsabilidade. Você não está sendo maduro, está sendo treinado para calar sua dor. E o preço disso não se vê de fora. Ele se sente no corpo, nas noites insones, na alma que já não encontra espaço para respirar. Fingir não é mentira, é sobrevivência. Mas chega uma hora em que sobreviver já não basta, porque a alma não quer ser aceita, ela quer ser escutada. E mesmo que o mundo não perceba, ela continua ali, sussurrando, "Não está tudo bem", e tá tudo bem em admitir isso. Existem verdades que não morrem, apenas se escondem. Verdades que, por não caberem no mundo que te exigiram, aprenderam a viver nas sombras, mas elas continuam ali, esperando uma brecha, esperando que, um dia, você pare de fingir, que pare de sorrir por fora enquanto sangra por dentro. Jung chamou isso de sombra. Tudo o que você não aceita em si, tudo o que você silencia, nega, empurra para baixo do tapete da consciência, mas o que não é visto, não desaparece, cresce. E cresce no escuro. Silenciar a tristeza, a raiva, a frustração pode te tornar mais funcional, mais socialmente aceitável, mas isso não é cura, isso é anestesia. A alma não adoece em público, ela apodrece no silêncio, vai se esvaziando devagar até que um dia você já não sente mais nada, nem dor, nem alegria, só um vazio, um cansaço que não se explica, um desencaixe que não some com descanso, e então você começa a colecionar escapes, distrações, justificativas, mas nada disso toca a raiz, porque a raiz está naquilo que você deixou de escutar. A sombra não é sua inimiga, ela só quer espaço, quer existir sem precisar se disfarçar, porque a alma só se cura quando deixa de se esconder. E isso começa quando você permite que ela seja vista, mesmo que ainda tremendo, mesmo que ainda sem saber o que fazer com tudo isso. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma que sustenta personagens o dia todo. Um cansaço que surge não do que você faz, mas do que você precisa esconder para continuar funcionando. E esconder dói, esconder drena, esconder cansa mais do que enfrentar. Carregar máscaras exige energia, exige vigilância constante. Você aprende a sorrir mesmo quando não sente vontade, a dizer que está bem mesmo quando está em pedaços, a parecer inteiro quando tudo dentro está pedindo socorro. E aos poucos, esse hábito se torna vício, e o vício se torna identidade. Você se esquece de como é viver sem precisar fingir. O colapso não acontece de repente, ele começa em pequenas mentiras ditas com boas intenções, em "tô bem", ditos pela 100ª vez, em lágrimas engolidas para não preocupar. Mas o corpo escuta tudo, e o corpo não esquece. Ele registra cada silêncio forçado, cada dor não verbalizada, cada verdade empurrada para dentro. E quando a alma não encontra mais espaço para ser escutada, o corpo assume o papel. Ele começa a avisar, com palpitações, com insônia, com exaustão. Não porque você está fraco, mas porque está fingindo força há tempo demais. Viver fingindo não é leveza, é peso acumulado em silêncio. Talvez o que você chame de fraqueza não seja o fim, seja o começo. O começo de uma vida em que você já não precisa parecer bem, para finalmente começar a estar. Nem toda bondade é leve. Às vezes, ela pesa como um fardo, porque não nasce da escolha, mas da necessidade. A necessidade de manter a paz a qualquer custo, de evitar o confronto, de preservar vínculos, mesmo que ao custo da própria verdade. E assim, o ser agradável se transforma em armadura, uma imagem serena que oculta tempestades. Ser o bonzinho é um arquétipo sedutor. Ele garante afeto, admiração, aceitação, mas também cobra um preço alto, o abandono de si.
Você engole palavras, engole desconfortos, engole até mesmo quem é, para não perturbar o outro. E com o tempo, não é mais possível distinguir o que sente do que finge. Nietzsche dizia: aquilo que fingimos ser nos tornamos, até que esquecemos quem fomos. E o mais triste nisso tudo é que a paz que você defende não é verdadeira. Ela é medo disfarçado, não é harmonia, é evitação. Você não tem paz, tem medo de conflito. E esse medo cria uma prisão onde ninguém grita, mas todos adoecem em silêncio. Parecer bom não é o mesmo que ser verdadeiro. E a alma sabe. Ela sente o peso de cada vez que você se cala para manter o ambiente leve. Mas a leveza que custa sua integridade não é leveza, é exaustão maquiada. Ser bom não pode significar se anular, porque a bondade que ignora a própria dor acaba virando ressentimento. E esse ressentimento, um dia, encontra uma brecha. E quando encontra, grita mais alto do que o medo que o calou. Existe um ponto em que o silêncio deixa de ser proteção e começa a ser prisão. Um ponto em que calar não salva mais, sufoca. A alma suporta muito, mas ela tem um limite. E quando esse limite é ultrapassado, não há mais como fingir normalidade. A vida continua, mas algo em você já não acompanha. A emoção reprimida não desaparece. Ela espera. Esconde-se nas dobras da rotina, disfarçada de irritação repentina, de insônia crônica, de desânimo sem nome. E então, um dia, você percebe que está mais vazio do que presente, mais reativo do que conectado, mais funcional do que vivo. O corpo começa a falar quando a alma é ignorada. Ele sussurra através de tensões, de dores sem causa aparente, de um mal-estar que médicos não explicam, porque a dor não sentida vira sintoma, e o corpo paga o que a alma silenciou. Essa não é uma doença comum. É um tipo de adoecimento invisível, uma alma saturada de não ser escutada, de não poder existir como é, e ela começa a secar, a perder cor, a não se reconhecer mais em nenhum espelho. Mas o mais doloroso é quando você já não sente falta do que foi, quando o silêncio se torna hábito e a ausência de si, normal. A alma não grita como o corpo, ela vai sumindo devagar, e esse sumiço é o maior sinal de que algo precisa mudar, não por fora, mas por dentro, onde tudo começou a calar. Em algum momento do caminho você deixou de ser quem era, para se tornar quem esperavam. E esse gesto tão sutil, tão aparentemente necessário, passou despercebido. Começou com pequenas concessões. Um silêncio aqui, um sim, forçado ali, um sorriso para evitar perguntas. E quando se deu conta, já não sabia mais onde terminava o personagem e começava você. A armadilha da imagem é sedutora. Ela oferece aceitação, status, admiração, mas cobra algo que não tem preço, sua verdade. Porque quanto mais você performa bem-estar, mais se distancia da dor legítima que carrega, mais se acostuma a parecer inteiro, mesmo quando tudo dentro está rachando. É como olhar para um espelho trincado. Você se vê, mas a imagem está partida, está distorcida. Você sabe que aquilo é você, mas também sabe que algo ali não corresponde. Você virou um personagem, mas esqueceu o roteiro original. E a dor disso não é barulhenta, é constante, como um ruído de fundo que nunca silencia. A pior solidão não é estar sozinho, é estar cercado de gente, e mesmo assim sentir que ninguém te vê, porque a versão que você mostra é só uma casca, uma versão treinada para agradar. E quanto mais você sustenta essa imagem, mais distante fica de si. Ser admirado por um papel que você criou não supre a dor de não ser amado por quem você realmente é. E cedo ou tarde, essa consciência bate à porta, às vezes em forma de angústia, às vezes em forma de colapso, mas sempre como um convite. O convite para lembrar quem você foi, antes de se esquecer para caber. Nem toda raiva é descontrole, nem toda tristeza é fraqueza. Às vezes, é a alma pedindo espaço, é a sombra querendo ser escutada, o choro preso, o cansaço sem motivo, a irritação que explode em momentos banais. São mensagens, sinais de que há algo dentro de você que cansou de ser ignorado. Clarissa Pinkola Stess disse: a alma fala baixo, mas quando não é ouvida ela berra em sonhos, crises e doenças. E essa verdade ecoa fundo, porque a sombra não quer destruir você, ela quer libertar você do falso eu, do personagem que você criou para sobreviver, da máscara que te protegeu, mas também te isolou.
A raiva acumulada talvez não seja contra o mundo, talvez seja contra si, por ter se calado tanto, por ter se traído tanto, por ter se moldado tanto ao que esperavam. E essa raiva, quando não é escutada, vira ressentimento, vira autoagressão, vira sabotagem. A sombra não é um monstro, ela é uma parte sua que foi exilada, porque sentia demais, doía demais, era intensa demais para o ambiente em que você cresceu, mas ela não sumiu, ela esperou o momento em que você estivesse forte o suficiente para ouvir, sem julgar. Talvez o que você chame de crise seja só sua sombra cansada de gritar. Talvez o que você chama de fraqueza seja apenas um sinal de que está na hora de se encontrar com o que foi deixado para trás. Não para controlar, mas para acolher, porque só o que é acolhido pode, enfim, se transformar. Nem todo sofrimento é visível, e nem toda dor pode ser explicada. Às vezes, o corpo carrega o que a mente não conseguiu elaborar. Ele transforma o silêncio da alma em sintomas, ansiedade sem nome, dores que não aparecem nos exames, um cansaço que não passa, mesmo depois de noites inteiras de sono. A psicossomática não é invenção. É o corpo tentando ser honesto porque você não consegue ser. É o corpo dizendo o que você não teve coragem de dizer, mostrando o que você não conseguiu mostrar. Ele fala com febres recorrentes, com tensões nos ombros, com um aperto no peito que não tem causa física, mas tem origem emocional. Reprimir o que sente não apaga o que sente, só muda de lugar, sai da alma e vai para o físico. E com o tempo você se acostuma, passa a viver com desconfortos constantes, normaliza a dor crônica, chama de estresse, chama de rotina, mas no fundo, sabe que algo ali não é natural, é mensagem. É linguagem do corpo dizendo, tem algo dentro que precisa sair. E o mais cruel é que muitas vezes você se sente culpado por não estar bem, culpado por ter um corpo que dói, uma mente que falha, uma energia que oscila, como se fosse fraco, como se o problema fosse seu. Mas o que há é um acúmulo, uma alma sobrecarregada tentando falar por onde ainda há escuta. O corpo não quer te punir, ele quer te avisar. E ouvir esse aviso pode ser o primeiro passo para parar de fingir, para, enfim, começar a existir, por inteiro, mesmo que isso signifique se desmontar um pouco antes de se reconstruir. A verdade não chega como avalanche, ela se aproxima devagar, e às vezes, dói menos do que o esforço que você faz para escondê-la, porque fingir consome, representar esgota, e chega um momento em que o corpo pede trégua, e a alma não aguenta mais viver no modo automático. Parar de fingir não é explodir, não é rasgar tudo de uma vez. É começar por onde ainda dói com menos força. É respirar antes de responder. É deixar que um sentimento exista, mesmo sem saber como nomeá-lo. É escrever o que você não contaria nem ao seu melhor amigo. E ao reler, perceber que ali havia uma parte sua pedindo para ser vista. Jung falava em diálogos com a sombra. Conversas silenciosas com aquilo que você evitou. Escuta real com aquilo que foi escondido por medo de não ser aceito. E nesse diálogo, algo começa a amolecer. Não como quem entende, mas como quem acolhe, como quem permite. Você não precisa mostrar sua dor para o mundo inteiro, mas precisa parar de escondê-la de si. Porque é nesse ato íntimo de verdade, aquele que só você sabe que aconteceu, que a cura começa. Não como alívio imediato, mas como reconexão. A reconexão com aquilo que ainda pulsa, com a vida que sobreviveu mesmo sob tantas máscaras, com a inteireza que você acreditou ter perdido, mas que só estava escondida, esperando o momento em que você se olhasse com verdade e dissesse, agora pode ser, agora eu aguento me ver. Você passou tanto tempo tentando parecer bem, que esqueceu o que era estar em paz. Tentou ser forte quando tudo dentro queria desabar. Se escondeu por trás da maturidade, da leveza, do controle. Mas a alma nunca quis aplauso. Ela só queria espaço. Você não precisa estar forte. Precisa estar inteiro. E inteireza não vem da performance. Vem da coragem de reconhecer o que ainda dói, o que ainda grita, o que ainda pulsa por dentro. Porque não é a dor que adoece. É o fingimento. É o afastamento de si. A verdade não exige que você se exponha. Ela só pede que você pare de se negar. Que pare de ensaiar o tempo todo. Que respire. E apenas exista, sem máscaras, sem desculpas, sem a obrigação de parecer bem quando por dentro tudo pede pausa. A luz que você busca
Nasce do lugar que você tem medo de olhar, mas é exatamente ali que você se encontra, no escuro que você evitou, na sombra que você aprendeu a rejeitar, porque é ali, nesse ponto de dor e de verdade, que você pode finalmente começar a se ver e, pela primeira vez, se reconhecer.